Pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo que algumas profissionais têm de fazer sobrancelhas que não pareçam naturais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre micropigmentação de sobrancelhas e o que a gente pode fazer para manter uma sobrancelha mais natural possível, tá? Eu sou Kátia Scheffer, para quem não me conhece, eu sou especialista em estética da face. Eu criei um método, uma forma de trabalhar com sobrancelhas que é muito baseada nos meus atendimentos, na minha experiência, né? E eu costumo dizer que principalmente naquilo que a gente não deve fazer. Então vamos lá para o nosso tema de hoje, que é medo de fazer sobrancelha que não pareça real. O que é uma sobrancelha real? Né? Uma sobrancelha real é aquela que a gente olha e não consegue se dar conta que a pessoa tem micropigmentação. A gente olha e parece que é a sobrancelha dela realmente. Então, quanto menos a gente conseguir ver que a pessoa está com micropigmentação, é sinal que o teu trabalho está cada vez melhor. As pessoas acabam confundindo muito o que é uma micropigmentação natural e uma micropigmentação bonita. Naturalidade é uma coisa, beleza é outra. Muitas vezes a sobrancelha não está natural, mas ela está bonita. O desenho está bonito, a cor está bonita, e o nosso objetivo é fazer uma sobrancelha, obviamente, bonita, mas que pareça muito realista. Quantos tipos de micropigmentação existem? 3 técnicas de micropigmentação, na verdade, que é aquela toda pintadinha, não aparece nenhum espaço na pele. A gente tem a micropigmentação esfumada, que é a pele toda maquiada, porém, existe uma transparência, tá? Ela não é chapada, assim, toda chapada. E temos os fios. Os fios podem ser feitos com um dermógrafo, que é um aparelho elétrico, que tem uma agulha na ponta, e ele vai penetrando e vai entrando na pele e vai empurrando o pigmento para dentro. E a gente tem também o Tebori, ou o indutor manual, que é um instrumento completamente manual, onde a gente coloca uma agulha, que tem várias agulhinhas, na verdade, ali é uma lâmina, a gente chama, que daí a gente vai desenhar fios e também serve para outras técnicas. Então, recapitulando, 3 técnicas: compacta, esfumada e fios. A gente pode trabalhar essas técnicas em conjunto também. De repente, eu quero uma sobrancelha um pouco mais preenchida e eu quero fios, mas daí eu quero colocar um esfumadinho dentro, enfim, tá? E é isso que é a variação das técnicas. Só que nada tem a ver técnica com desenho. Hoje foi engraçado que uma cliente me perguntou assim: a micropigmentação é aquela coisa que fica, aquela coisa marcada assim, azul? E eu expliquei para ela, não, a micropigmentação, ela tem três pilares que a gente precisa prestar atenção. Um deles é a técnica, que é compacta, esfumada ou fio a fio. O outro pilar é o desenho. O desenho a gente pode fazer mais grosso, mais fino, mais próximo do rosto da cliente. Eu posso fazer desenhos distintos, deixar uma mais para cima, outra mais para baixo. Isso nada a ver tem com a técnica de micropigmentação. Assim como o terceiro pilar, não menos importante, que é a cor. Não adianta fazer um fio bonito, um desenho bonito e errar na cor. Não adianta usar a cor certa, usar o fio certo, errar no desenho. Entende que é um conjunto de três pilares que são muito importantes
para micropigmentação, tá? Hoje, a gente vem com um termo mais novo ainda. Começou como tatuagem, depois veio maquiagem definitiva, depois veio micropigmentação, e aí teve umas nuances nesses meios aí. E agora, a gente tem a nanopigmentação. O que é a nanopigmentação? É o ato de inserir um pigmento, uma tinta na pele, tá? Só que muito mais leve, muito mais delicado. Então, a nanopigmentação é como se a gente fosse dizer assim, que é uma micropigmentação mais levinha, mais pequenininha, mais delicada. Então, esses nomes, eles também vão vindo para quê? Para acompanhar a evolução do mercado, tá? Por que é tão importante a gente acompanhar a evolução do mercado? Primeiro, porque a gente vai conseguir fazer técnicas mais atrativas, né? Que as nossas clientes vão querer mais. Segundo, porque as nossas clientes nos pedem. Elas chegam e elas já dizem, Kátia, eu quero isso, olha. Eu vi no Instagram isso, eu vi uma pessoa que fez, ou eu vi uma sobrancelha que tu fez. Então, as clientes, elas têm um acesso muito fácil hoje à informação. Então, a gente não pode não saber, pelo menos, né, temos que saber o que a cliente está nos pedindo. Não necessariamente que a gente precisa fazer tudo, né? Mas é importante a gente saber a diferença entre os procedimentos, a diferença entre as técnicas, para a gente poder vender o melhor serviço e também para poder explicar para a cliente. Porque às vezes ela vem buscando uma coisa que ela acha que é o melhor para ela e muitas vezes não é. É a gente que tem que saber o que vai entregar para ela o resultado que ela quer, tá? A gente se beneficia muito da naturalidade. Hoje em dia, todo mundo procura muito pela naturalidade, né? A gente quer fazer, a gente quer ter uma sobrancelha mais perfeita, mais bonita, mais alinhada, mas a gente não quer exatamente que todo mundo fique olhando ou que a nossa sobrancelha chegue primeiro, né? A gente só quer que olhem e achem que são perfeitamente naturais, né? Então, por que a gente vai escolher, então, fazer uma técnica de nanopigmentação, tá? Além de ser uma técnica mais bonita, mais moderna, mais natural, ela é uma técnica muito mais lucrativa, porque a gente consegue fazer um trabalho de nanopigmentação muito mais rápido, muito mais fácil, tá? Dentro dessa metodologia que eu desenvolvi para fazer sobrancelhas, fica tudo muito simples, porque a gente só vai seguir os passos que precisa para fazer uma sobrancelha bonita. Então, tu vai aprender exatamente como é que tu vai começar, como é que tu vai avaliar, como é que tu vai saber qual é a sobrancelha que vai ficar mais próximo daquilo que a cliente quer. Porque é uma coisa muito importante. A gente precisa entregar mais próximo possível do que a cliente quer. Então, às vezes, a gente tem que prestar mais atenção no que ela quer do que no nome do que ela vem procurar. Porque às vezes ela vem procurar uma micropigmentação fio a fio, e a gente faz o fio a fio e deixa a sobrancelha lindamente natural, e muitas vezes ela olha e ela diz assim, mas não tá aparecendo muito, não tá desenhada, eu ainda tô vendo ainda tô vendo as falhinhas da sobrancelha. Então, o que a gente vai ter que fazer? Talvez uma micropigmentação um pouquinho mais preenchida. Então, primeiro a gente tem que ouvir aquilo que a cliente quer para a gente poder entregar o mais próximo possível do que ela veio nos pedir. O que é mais interessante, então, a gente entregar para a nossa cliente? Aquilo que ela veio buscar, né? Entender essas necessidades da cliente e não simplesmente entregar um trabalho padrão. Eu aprendi a fazer assim, é desse jeito que eu sei fazer, eu aprendi que assim é mais natural, assim é mais bonito, que eu faço assim, assim, assim. Não, a gente precisa estudar a cliente, a gente precisa entender a cliente, a gente precisa ouvir a cliente, para poder entregar para ela exatamente aquilo que ela precisa.
Aonde que as pessoas erram mais na naturalidade, tá? Eu acredito que esses 3 pilares que são fundamentais, eles têm que ser muito bem explorados para uma sobrancelha natural. Eu preciso fazer um desenho mais próximo à naturalidade do que a cliente tem. Quando eu modifico muito a estrutura da sobrancelha, por exemplo, eu preciso remover pelos de uma região para fazer, ou a gente vê muito, né, sobrancelhas muito acima, uma micropigmentação acima do pelo da cliente, né? Então, por mais bonita que vai ficar, ela não vai ficar natural, porque não estava ali. A sobrancelha não estava ali. A gente pode melhorar e ainda assim permanecer natural. Agora, se a gente transformar a sobrancelha, trouxer para outro desenho, a gente não vai ter essa naturalidade, tá? Segundo ponto, cor. Trabalhar o mais possível, o mais parecido possível com a cor do pelo, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Existe técnica para isso. Não é simplesmente, eu vou pegar o vidrinho de tinta ali, vou olhar, tá mais parecido, vai ficar bom. Não. Essa tinta, esse pigmento, ele sofre alteração com a pele. Então, aí tá um ponto muito importante. Precisa saber escolher perfeitamente a tinta, o pigmento que a gente vai utilizar, a cor que a gente vai utilizar para obter sobrancelhas mais naturais possível. E o terceiro, não menos importante, que é a técnica, né? Por mais que a gente faça um desenho bonito, tenha uma cor bonita, se a gente fazer uma pintura mais forte, com mais quantidade de tinta, com mais saturação, a gente não vai ter tanta naturalidade, né? A gente consegue sim ter naturalidade com shadow, com esfumado, tá? Mas a pessoa precisa, a profissional, né? Ela precisa ter muita segurança de trabalhar com o shadow para que ele não fique pesado também, para que ele não mude de cor, porque dependendo de como tu vai trabalhar com o shadow, tu corre um risco muito grande de ter uma mudança de tonalidade depois, quando cicatrizar. Então, o fio é uma das melhores opções que a gente tem para fazer uma sobrancelha mais natural. Então, a gente vai simplesmente criar fiozinhos aonde a pessoa não tem. Só que daí tá o segredo das sobrancelhas hiperrealistas, super naturais, tá? Como desenhar esses fios. A gente precisa estudar a fundo as sobrancelhas, tá? Eu gosto muito de usar uma técnica nos meus cursos, que é pedir para a cliente te mandar uma foto da sobrancelha dela, e eu posso estudar essa sobrancelha antes mesmo de conversar com a cliente. Então, quando ela chega, eu já consigo ter uma estratégia, eu já consigo montar um plano para o que eu vou trabalhar nessa cliente, tá? Então, isso me deixa bastante, vai nos deixar bastante seguros e bastante tranquilos, porque a gente vai poder ter um bom ensaio antes, um bom treinamento antes de poder fazer qualquer sobrancelha natural nas clientes. O tempo de durabilidade. Aí é que tá. A gente tem que unir todas as informações que a gente tem para poder entender por que a sobrancelha muda de cor. Vários fatores, tá? Profundidade errada, cor errada, saturação errada, são muitas coisas que podem acontecer da cor errada, tá? E a transformação de cor, como é que ela acontece? Ela pode acontecer por depositar uma tinta errada, mas ela pode acontecer também, por mais que tu deposite corretamente o pigmento, a degradação desse pigmento, ele não sai da pele tudo de uma vez. A cor vai saindo aos pouquinhos e algumas cores vão saindo primeiro. Então, a gente precisa entender de pigmentologia, de colorimetria, para que esse pigmento não mude de cor. A permanência do pigmento na pele é em torno de 1 ano, mais ou menos, a cor vai ficar bonita, do jeito que eu coloquei. A partir desse momento, ela vai sofrer transformação de cor. Então, o que
notou-se no mercado das sobrancelhas? Bom, se a sobrancelha durar mais do que um ano, ela vai ficar feia. Ela vai mudar de cor, ela vai... não vai ficar bonita, tá? Então, o que, que a gente observa? Se a gente fizer uma micropigmentação para ter no máximo um ano de durabilidade, no máximo um ano e meio, tá? A gente pega todo esse tempo de coloração bonita. Então, a gente faz um procedimento, a tinta vai sair completamente da pele, tá? Ela vai sair toda de uma cor só, ela não vai restar, não vai deixar resquícios na pele. Ela vai saindo, ela vai degradando, ela vai ficando cada vez mais clarinho, marronzinho, mais clarinho, mais clarinho. E quando sai esse marrom, a gente vai lá e faz de novo. A permanência na pele, ela depende de vários fatores. Um deles é o tipo de pele, cuidados da cliente, profundidade que foi feita. Nossa, tem muitos fatores. Então a gente não pode chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, a tua micro saiu por isso. A gente tem que estudar, porque existem vários fatores. E quando a gente conhece, quanto mais a gente conhece, mais chance a gente tem de fazer um trabalho mais bonito, mais realista. E é isso que eu quero convidar vocês a conhecer dentro do meu curso de sobrancelhas hiperrealistas, como fazer um trabalho natural, bonito, sofisticado, de uma forma fácil. Porque eu já trabalho há muito tempo com micropigmentação, então eu tenho carregado uma grande bagagem desde que eu comecei. Só que tem coisas que a gente não precisa carregar mais, né? A gente não precisa carregar essa bagagem de tanto tempo para fazer. A gente vai pegando somente aquelas coisas que a gente acha que são realmente importantes para que a gente consiga construir um procedimento de sucesso. Meus maiores desafios dentro da micropigmentação foi a micropigmentação fio a fio. Por vários fatores. Um dos primeiros fatores é que, assim, a gente tinha... quando eu comecei a fazer sobrancelha fio a fio, isso tem aí um pouquinho mais de uma década, precisamos entrar nesses detalhes, mas há bastante tempo atrás, a gente não tinha equipamentos que nos dessem também mais segurança e que facilitassem o nosso trabalho de fio a fio. A gente tinha equipamentos que eram mais brutos, que não eram tão delicados, que vibravam bastante. Então, era difícil conseguir fazer um trabalho natural. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive bastante habilidade com desenho. E eu sempre tive muita habilidade com cor. Então, eu sempre dominei tanto o desenho quanto a cor. Então, eu costumava pensar que 60% da minha técnica, 66% da minha técnica já estava garantida, que era a cor e o desenho. Então, a técnica, a gente ia desenvolvendo e fazendo um parênteses aqui, ó, trazendo para vocês, que o desenho e a cor são coisas que vocês vão aprender, porque tudo é um passo, tá? E a habilidade de desenvolver a técnica dos fios, tudo isso é treinável. Hoje a gente tem muito recurso de treino. Nossa, muito recurso de treino. Então, quando eu comecei a trabalhar com sobrancelha fio a fio, como eu estava falando, a gente não tinha tanto recurso de equipamento tão bom, de agulha tão boa. Era difícil, assim, ó, fazer um fio a fio bonito a pessoa tinha que ser muito boa, tinha que ter muito treino. Então, foi quando eu comecei a receber novos equipamentos. Nessa época eu trabalhava em uma escola de estética na Belarte, muita gente conhece, e a gente começou a receber equipamentos para fio a fio. Então, eram dermógrafos, assim, leves, silenciosos, não tinha vibração, porque não tem como tu fazer um fio com um equipamento que treme, né? É difícil de conseguir. Já chega a habilidade que a gente tem que ir construindo. Então, com o tempo, a gente foi tendo equipamentos mais sofisticados, equipamentos melhores. Então, tudo foi melhorando. A técnica foi melhorando, o jeito de aprender foi melhorando.
o equipamento foi melhorando, o pigmento foi melhorando, até que entrou no mercado o microblading com muita força, que é o indutor manual, que é uma lâmina que a gente faz os fios manualmente. Então, ali a gente já consegue, só pelo equipamento, tu já consegue um fio extremamente fino, extremamente delicado. O que a gente precisa aprender é o peso da mão e o direcionamento do pelo. Então, isso, nossa, fica muito mais fácil. Então, a técnica em si, juntando esses 3 pilares, ela acaba se tornando muito simples. Hoje eu penso, nossa, quanto é simples micropigmentar, né? O quanto... hoje eu consigo fazer uma sobrancelha em 1 hora, muito rápido, que geralmente a gente levava em torno de 2 horas, por aí. Então, a gente tem muito recurso hoje, né? Não é só a habilidade, o interesse, o estudo, a gente tem muito recurso. Eu brinco que a gente recebe as coisas muito prontas, a gente tem as coisas muito prontas. Isso tudo facilita para que a gente tenha um trabalho muito mais realista e muito mais bonito, tá? Então, eu te digo que tu não precisa de tantos anos assim para conseguir fazer um trabalho bonito, tá? Tu precisa seguir aquelas orientações que eu vou te passar dentro do curso, tá? E se tu seguir essas orientações, e aí eu sempre digo, né? Eu vou te pedir para fazer 10 vezes algo. Tem gente que automaticamente vai fazer 5, tem gente que automaticamente vai fazer 1, tem gente que não vai fazer, tem alguns que vão fazer os 10, e vão ter alguns alunos que vão fazer 30 vezes, tá? Eu sempre fui essa aluna, eu sempre fazia um pouco mais do que me pediam, porque eu sempre tive comigo mesma um nível de exigência muito alto. Nunca tá bom, nunca tá perfeito. Isso, por um lado, é bom, porque a gente vai sempre melhorando, a gente vai sempre querendo melhorar, mas, por um outro lado, eu consegui domar esse meu lado, tudo tem que ser muito perfeito, porque nada é perfeito, né? A gente nunca vai conseguir fazer as coisas perfeitas, mas a gente vai conseguir fazer com muita excelência e com muita naturalidade, tá? Então, se esse conteúdo tá agregando, se tu tá gostando desses conteúdos, eu queria pedir para tu curtir, quem tiver aí no Instagram ou no YouTube, curte, deixa um comentário, compartilha. Isso é importante para que eu me sinta mais inspirada também a trazer conteúdos. Se vocês quiserem também sugerir conteúdos, eu vou adorar poder compartilhar com vocês um pouco mais da minha experiência. Então, quero dizer para vocês que foi um prazer muito grande, dando aula durante muito tempo, né, de forma presencial. O online ainda é um grande desafio para mim, mas é um desafio que eu me propus a fazer, e eu já estou gostando muito, assim, quando eu vejo, eu estou já dentro como se eu estivesse dentro da telinha já, e é muito legal, e eu espero que aqui eu consiga alcançar mais pessoas que não podem estar, né, de forma presencial aqui, e